Imagina estar sozinho no pasto. E de repente, você vê um objeto metálico pousado, completamente silencioso, parecendo um cilindro gigante. Você se aproxima, pensando que é algum equipamento agrícola que caiu de um caminhão. E então, duas criaturas saem de dentro. Elas são pequenas, não têm dedos, e deslizam pelo chão. Antes mesmo que você consiga dizer qualquer coisa, elas começam a falar com você. E o mais assustador, elas chamam você pelo seu nome. Essa história bizarra aconteceu na manhã de 24 de abril de 1964. O fazendeiro Gary Wilcox encontrou uma nave cilíndrica de uns 3 metros de comprimento. Não tinha janelas, nem portas, nem parafusos aparentes. Era uma peça única e lisa. Quando as criaturas apareceram, ele notou que elas não tinham pernas visíveis, apenas uma forma que deslizava suavemente pela grama. A voz delas era estranha, metálica, como se estivessem falando o inglês que aprenderam de um livro. E a primeira frase que Gary ouviu, segundo seu relato, foi: "Estamos observando você, Gary Wilcox?" Gary congelou, obviamente, mas elas continuaram: "Não tenha medo, nós estudamos a sua terra." O que torna tudo isso ainda mais surreal é que elas sabiam exatamente onde estavam. Sabiam o que Gary plantava em sua fazenda. Sabiam até o tipo exato de fertilizante que ele usava no campo. Informações que ninguém, além dele, deveria saber com tantos detalhes. Gary, tentando entender o que estava acontecendo, perguntou quem eram eles. A resposta foi enigmática. "Nós viemos de um lugar que vocês não podem ver, um lugar além da sua visão." Quando ele insistiu, querendo saber de onde, as criaturas disseram que vinham de um planeta chamado Quadril 4, que estaria no nosso mesmo sistema solar, mas seria invisível para os humanos. E aí a conversa fica ainda mais estranha. Elas disseram que estavam estudando um problema que aconteceria com o solo da Terra. Nas palavras delas, seu solo está mudando, suas plantas serão afetadas. Gary perguntou o que elas queriam ali, exatamente na fazenda dele. A resposta foi: "Vocês têm bons exemplos aqui." E então veio a frase que soa como piada, mas foi exatamente o que Gary relatou por anos: "Nós precisamos do seu esterco de vaca." Segundo as criaturas, a matéria orgânica era usada para comparar alterações químicas entre diferentes planetas. Elas explicaram: "Estudamos a diferença entre a vida no seu mundo e a nossa." A conversa não parou por aí. Elas mencionaram Marte. Disseram que já estiveram lá e que tudo era mais difícil porque o solo marciano era morto. Marte já teve vida, mas ela mudou. O solo morreu primeiro. Gary, preocupado, perguntou se isso aconteceria aqui na Terra. E a resposta foi desconfortável. Já começou. Depois de quase 2 horas de uma conversa inacreditável, as criaturas fizeram um pedido a Gary. Elas pediram que ele deixasse uma sacola com o fertilizante que ele usava no mesmo local, naquela mesma noite, e disseram: "Retornaremos quando o solo estiver calmo." Antes de irem embora, elas deram um aviso final, ainda mais estranho: "Não conte às autoridades. Elas mudam o curso natural das coisas." E quando voltaram para dentro do cilindro, não houve barulho, nenhuma luz. O objeto simplesmente sumiu, como se tivesse sido apagado da realidade. Gary ficou em choque, mas fez o que elas pediram. Deixou a sacola com fertilizante no local combinado à noite. No dia seguinte, quando voltou, a sacola tinha desaparecido. Mas aqui vem a parte mais perturbadora de tudo isso. No mesmo dia, poucas horas depois do encontro de Gary, a milhares de quilômetros de distância, no Novo México, aconteceu o famoso caso Lone Zamora. Um policial avistou uma nave e figuras pequenas usando roupas brancas, uma descrição assustadoramente parecida com a de Gary Wilcox. A Força Aérea dos Estados Unidos investigou o caso Zamora por semanas, com grande interesse. Depois que Gary relatou o encontro, ele foi interrogado por dezenas de horas pelo xerife local e por investigadores especiais. Quando o caso do policial Lone Zamora explodiu na mídia naquele mesmo dia, menos com uma nave e criaturas pequenas, vestidas de branco, menos as autoridades.
imediatamente ligaram os dois relatos. A Força Aérea Projeto Blue Book enviou agentes para investigar Gary. Eles coletaram detalhes técnicos da conversa com os seres, fizeram testes de solo, buscaram sinais no campo e analisaram o comportamento de Gary para ver se ele estava mentindo. Resultado? Eles concluíram que Gary não parecia estar inventando nada, mas ao mesmo tempo não encontraram explicação física para o objeto que ele descreveu. E aí veio o detalhe mais estranho. Em todos os relatórios oficiais, o caso de Gary é registrado sem conclusão, zero explicação, zero tentativa de desmentir. Eles simplesmente pararam de falar do assunto. E até hoje, ninguém consegue explicar como aquelas criaturas sabiam o nome dele, como sabiam os detalhes sobre sua fazenda, por que falavam inglês quebrado e pediram esterco de vaca, e por que deixaram explicações científicas que, na época, não faziam sentido algum. Gary Wilcox nunca mudou sua versão da história, nunca buscou fama ou dinheiro com isso. Em uma de suas últimas entrevistas, ele disse: "Eles falaram que voltariam quando o solo mudasse. Eu acho que o problema nunca foi o esterco, foi o aviso." E a pergunta que fica no ar, sem resposta, é: o que exatamente no solo da Terra já estava morrendo? E por que aquelas criaturas precisavam descobrir isso antes que nós mesmos descobríssemos? Se você gostou desse mistério, não esqueça de deixar o seu like, comentar o que você acha dessa história e seguir o canal para mais casos como este. Compartilhe com aquele amigo que adora um bom enigma. Obrigado por assistir.